Tá bem. Olá, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas todos, né? Espero encontrá-los bem. Temos que discutir esse tema de uma forma um pouco diferente que eu vou apresentar para vocês, certo? Eu tenho uma produção que eu estou fazendo sobre esse tema, a partir de uma concepção que eu venho trabalhando e tenho o prazer de apresentar a vocês agora. Bem, nós temos aí os temas, né, imperialismo, dependência, autoritarismos e revolução. Eu vou fazer uma análise do capitalismo e, a partir da análise geral da história do capitalismo, eu entro nesses temas específicos, ou pelo menos nos dois primeiros, que são mais minha área de estudo, né? Mas também acabo por fazer considerações sobre os dois temas finais, os autoritarismos e a revolução. É o seguinte, eu faço uma leitura da obra O Capital, considerando que o Marx trabalhou os 3 livros do Capital para chegar no conceito de lucro, taxa de lucro, lei tendencial da queda da taxa de lucro, e como o capitalismo tenta reverter essa queda tendencial. A queda tendencial é algo que já era discutido por outros autores. O Adam Smith, no começo, boa noite, Lídia, boa noite, Adalberto. A queda tendencial já era discutida por Adam Smith na Riqueza das Nações, lá no século XVIII, né? 1776, bem antes do Marx. 90 anos, praticamente, né? Boa noite, Joelinho. 90 anos antes do Marx publicar o livro primeiro e antes de ser publicado o livro terceiro pelo Engels, né, mais de 100 anos. Então, o Adam Smith dizia que o capitalismo tendia a uma queda na taxa de lucro e precisava de colônias. Depois, David Ricardo, da Economia Clássica, 1815 1817, com o livro Princípios de Economia Política e Tributação, estabelece essa como uma lei, a lei do lucro decrescente, né, da taxa decrescente de lucro. O Marx entra nesse debate e apresenta uma leitura de que não só há uma lei tendencial da queda da taxa de lucro, mas o capitalismo tende a encontrar alternativas. São 6 alternativas, né? Que são os chamados fatores contratendenciais ou contrarrestantes, que é o aumento da população, é o que ele chama de superpopulação relativa, a queda do preço do capital constante, o aumento do comércio mundial, a elevação do capital por ações, ou mercado financeiro, né? Tem sempre 2 que eu esqueço. Assim, o aumento do grau de exploração da força de trabalho. Né? Boa noite, Jair. Tem uma sexta que eu esqueci, mas são logo após, né, no livro terceiro, são 6 fatores contra-restantes ou contra-tendenciais. Bem, o Marx não vai ao livro terceiro discutir a taxa de lucro, a queda da taxa de lucro à toa. O lucro desempenha uma função central na compreensão do Marx, assim como desempenha a função central no capitalismo. Então, ele precisava centrar na análise do capitalismo na taxa de lucro, no lucro e na taxa de lucro. E aí, você tem um elemento interessante,
que é o seguinte: nos processos de construção do capitalismo, na Inglaterra principalmente, o capitalismo se estabelece já de forma bem inicial, antes dos outros países europeus. A gente poderia dizer que o trabalho assalariado já está claramente hegemônico no século XVI. Né? O Marx, inclusive, situa o capitalismo a partir das grandes navegações. É interessante isso, né? Mas ali é capital mercantil, e ele situa ali se forma um mercado mundial. O intelectual americano, o grande intelectual americano, Wallenstein, ou Wallenstein, né, na pronúncia alemã, Immanuel Wallenstein, ele, no livro o Sistema da Economia Mundo, né, ele descreve essa passagem do Marx, essa passagem de um sistema mundo que é capitalista que vai sendo constituído. Esse sistema mundo, então, não esperou nem a Constituição em países como Portugal e Espanha e em suas colônias, a constituição de um trabalho assalariado como uma forma regular das relações capitalistas. Ele se estabelece antes disso. Já na Inglaterra, que sai atrasada para as navegações, se estabelece um trabalho assalariado. Surge uma alta burguesia que se associa à nobreza já desde o princípio, formando empresas de comércio, grandes empresas de comércio e mercados controlados. Isso provoca um choque entre a burguesia, a grande burguesia e a nobreza de um lado, e a pequena burguesia do outro. A pequena burguesia era representada por um grupo religioso muito aguerrido, que era o grupo dos puritanos. Os puritanos entram em guerra no século XVII com a alta burguesia e a nobreza. Ocorre um primeiro confronto, 1640, 1649, né? Há divergências sobre o conflito. O fato é que um grande historiador inglês chamado Christopher Hill, no livro O Século das Revoluções, eu até tenho ele aqui, posso mostrar para vocês. Ele fica aqui na minha mesa. O Século das Revoluções, né? 1603 a 1714, entra pelo século XVIII. Ele discute essas revoluções, a mudança que isso provocou e a vitória dessa pequena burguesia. Então, a primeira grande revolução burguesa vitoriosa, que foi a inglesa, ou o conjunto de revoluções inglesas, ela não foi uma revolta da burguesia contra o feudalismo. O feudalismo já estava morto. O Marx situa, inclusive, o desaparecimento da propriedade feudal começa a partir dos anos 1350, 1380 na Inglaterra. Quer dizer, a propriedade feudal inglesa, ela tinha desaparecido já no século XIV. Né? 200 anos antes ela começa a desaparecer. No século XVII, 300 anos antes, né? No século XVII ela já está extinta. Se situam formas feudais minoritárias na Escócia. E esse processo continua na Escócia até 1850, segundo Marx, no livro 1 do Capital, da Acumulação Primitiva. Ele descreve isso. Mas a pequena burguesia venceu, a nobreza inglesa teve que fugir, foi se refugiar na França, passou uns 20, 25 anos na França, retorna, faz um acordo para retornar, tenta dar um golpe e é derrotada de novo. Os pequenos burgueses acabam construindo
uma economia local muito protetora dos pequenos negócios. Isso vai promover o surgimento de uma espécie de manifesto político que era a representação dessa pequena burguesia, que é o livro do John Locke, o Segundo Tratado do Governo. John Locke, inclusive, era puritano. Seu pai era um general puritano, o irmão um capitão, né, desse exército pequeno burguês. Então, o John Locke constrói aí no século XVII esse manifesto da pequena burguesia, a ideia de uma democracia burguesa que era censitária. Só os que tinham renda a partir de um certo patamar poderiam votar. Então, é uma democracia que nasce para a burguesia e não para o povo. Certo? Essa é a ideia de Locke, né? Filósofo inglês e tal. O manifesto político é esse, segundo o Tratado do Governo. Só no século XVIII aparece a obra A Riqueza das Nações, que é o Manifesto Econômico. Adam Smith escreve atrasado 100 anos, o Manifesto Econômico dessa pequena burguesia. O livro A Riqueza das Nações apresenta um mundo ideal utópico de pequenos negócios que concorrem entre si sem vantagens uns contra os outros e que por isso estabelece uma concorrência, ficou conhecido por esse nome, uma concorrência perfeita. Olá, Leonardo, seja bem-vindo. Uma concorrência perfeita. Uma concorrência onde não há controle dos preços. Os preços são definidos no mercado, né, sem interferência de alguém que detenha o domínio desse mercado. Os preços são mais ou menos determinados pelo que o Adam Smith fala de uma ideia de uma mão invisível, uma auto-organização do mercado que sempre encontra a melhor forma de se desenvolver. Ora, isso é utópico, totalmente utópico. A legislação inglesa, então, é a legislação do Reino Unido, né? E a legislação política e econômica vai constituir esse espaço inglês. Esse espaço inglês não é nem aí do Reino Unido, que a Irlanda não será contemplada com essa legislação protetora. Mas Gales, Inglaterra e Escócia serão protegidos por uma ideia da defesa dos pequenos negócios, da defesa dos cidadãos burgueses na representação política. Então surge uma realidade burguesa que é essencialmente distinta da que era expandida pelo mundo através do mercado mundial, das colônias. Nós sabemos as atrocidades que o capital, na forma de capital mercantil, capital colonial, promoveu nas Américas, na África, na Ásia. Nós sabemos o tremendo banho de sangue, tortura e dor em que o capitalismo envolveu o mundo. Um manto de sofrimento. E esse era o capital. Então, na Inglaterra, se desenvolve um capitalismo todo particular que tem regras que permitem uma institucionalidade protetora dos pequenos negócios e dos pequenos cidadãos burgueses. Não da chamada ralé inglesa, que é o nome inglês outcast. A outcast, a ralé britânica, era tratada com violência extrema. As leis da vadiagem se caracterizavam por isso, por essa violência extrema. As leis para controlar os salários também. Mas a pequena burguesia
A burguesia alta, já média e alta também, tinha um espaço de liberdade burguês absolutamente politicamente defendido e economicamente defendido. A Revolução estabelece, então, uma contradição entre o capitalismo em sua expressão máxima dentro da Inglaterra, né? E aí eu não vou dizer lá surge o capitalismo, não. Para o Marx, surge do capitalismo mercantil, nas grandes navegações. Portugal e Espanha, principalmente Portugal, constituem um capitalismo mundial, um mercado mundial. E a forma desse capitalismo era uma forma avançada. As fazendas de açúcar no Brasil eram a forma mais avançada do capital. Celso Furtado diz isso no livro Formação Econômica do Brasil. Não eram formas atrasadas. Não é porque causavam sofrimento a indígenas e africanos que era uma forma atrasada. Para o capital era a forma mais avançada, a mais lucrativa, a que rendia os maiores retornos ao capital investido, que permitia as maiores taxas de acumulação e que se integrava a um mercado mundial que o Eric Hobsbawm, no livro A Era das Revoluções, vai chamar de quadrilátero atlântico. Ele faz uma análise insuficiente porque ele atribui o quadrilátero atlântico, o domínio desse mercado mundial, à Inglaterra. Quer dizer, a análise dele já é bem posterior à constituição desse mercado mundial no Atlântico, no Índico e no Pacífico, feitos por Portugal, e depois por Espanha, e depois por Holanda, e por França, e pela própria Inglaterra. Então, o capitalismo surge como essa força colonial impondo sofrimento ao mundo. Na Inglaterra, ela é uma força colonial, mas internamente aparece como civilizatória para uma parte da população inglesa, que era parte da sua pequena burguesia. Mas para a outcast, para a ralé inglesa, era para a ralé é sempre entre aspas, né? Para a ralé irlandesa, para a ralé escocesa, para os pobres, para o proletariado dessas regiões, era o inferno, certo? Era o inferno. Bem, os Estados Unidos são essa colônia, também os níveis de exploração da Inglaterra sobre os colonos americanos vão se elevando, eles se revoltam e usam como manifesto político o segundo tratado do governo de John Locke. A Constituição americana, no seu começo, é praticamente uma cópia do segundo tratado do governo. Alguns autores chegam a considerar que as revoluções inglesas e a Revolução Americana, em 1776, coincidentemente o mesmo ano em que A Riqueza das Nações do Adam Smith é publicada, né, a obra é publicada, é uma mesma revolução em dois estágios. E a grande luta dos colonos americanos era contra as corporações ou enormes empresas que controlavam os preços e extorquiam os habitantes dessas colônias, das 13 colônias. Então surge um movimento intensamente contra o grande capital. Um movimento que dura de 1776 até 1890, quando a Suprema Corte Americana passou a dar ganho de causa às grandes corporações como Rockefeller, como Guggenheim, né, que passaram a controlar Ford, a controlar a realidade americana. Quer dizer, a Revolução Americana é derrotada em 1890, né, derrotada internamente. A luta entre corporações, grandes empresas, grande capital e pequeno capital. O livro, inclusive, O Mágico de Oz,
é uma grande obra, não é simplesmente uma obra infantil, talvez não seja nem uma obra infantil, ela é a expressão dessa luta em 1890. É a luta do Partido Populista Americano, o Partido do Povo Americano, que em 1890, e se eu não me engano em 94 ou 95, concorreu à presidência dos Estados Unidos. Né? Por isso que o nome populista fica tão mal falado, que as corporações trataram de aviltar esse nome. É a luta do leão covarde, o líder dos populistas que tinha medo, da Dorothy, que era uma líder feminina, do homem de lata, que era o operariado americano, e do espantalho, que era o camponês americano, a família agricultora americana. Bem, você tem então dois polos onde a burguesia se estabelece, a pequena burguesia consegue vencer revoluções, na Inglaterra do século XVII, nos Estados Unidos no século XVIII. E essas revoluções constituem espaços que seguem a doutrina política de Locke, com a defesa dos pequenos proprietários, e a doutrina econômica de Adam Smith, com a defesa de um mercado que impede as grandes empresas. Depois vem a Revolução Francesa, que também é uma revolução da pequena burguesia, o sans-culottes. Os sans-culottes são, na verdade, os que não usam as calças da nobreza. O termo, a tradução é sem calça, mas é sem a calça da nobreza, eles não eram nobres. Então, essa é uma revolução também que o povo participa, mas é uma revolução da pequena burguesia contra uma realidade que já não era feudal. Havia resquícios de feudalismo na França, mas havia um processo intenso de transformação capitalista. Tentado já desde antes, com o Colbert, ministro francês, que tentou industrializar a França com o colbertismo. Antes dele, com o cardeal Richelieu, que tentou tornar a França um país manufatureiro e não agrícola. Então, é uma tendência que vem desde o século XVI na França. O feudalismo tem formas feudais de arrecadação de tributos, mas ele, na verdade, estava superado pelas grandes empresas, pelas grandes propriedades de terra. A nobreza tinha se unido ao capital. Bem, você então tem três polos que esses polos acreditam nos pequenos negócios e nos pequenos cidadãos. O termo francês citoyen acaba se tornando, inclusive, generalizado, a ideia do cidadão. No século XIX, Otto von Bismarck, chanceler alemão, percebe os riscos, né, de uma classe operária em organização. Ele tinha acabado de vencer a França em 1870, que deu inclusive a Comuna de Paris, e o medo fez com que ele inaugurasse um estado de bem-estar social inicial. Duas autoras, Bering e Boschetti, né, discutem isso, o surgimento desse estado precursor do estado do welfare state, do estado de bem-estar social. Nos Estados Unidos, em 1890, como eu falei, as corporações cresceram demais. E as greves estouravam, e o Partido Populista crescia. E havia a possibilidade, boa noite, Átila, seja bem-vinda. E havia a possibilidade de haver uma revolução. Aí, em 1902, 1903, Theodore Roosevelt, o primeiro Roosevelt, ele inaugura a política de elevação dos salários da classe operária americana. Todo mundo atribui ao Henry Ford, está errado.
Henry Ford se opôs. Certo? Quem estabeleceu o que se chama de Fordismo na política salarial e na criação de um amplo mercado consumidor interno foi Theodore Roosevelt. O pai da ideia não foi Henry Ford. Então, questiona essa ideia do Fordismo como uma maneira de estabelecer um novo mercado consumidor de massas, com salários mais altos, taxas de lucro das empresas mais baixas. Roosevelt fez isso para que não estourasse uma revolução. A revolução. Bem, ele acompanhou as revoluções mexicanas quando ele era, inclusive invadiu o México para lutar do lado contra os revolucionários mexicanos já no século XIX. Ele sabia o perigo das revoluções. Isso coloca o seguinte: desses 4 polos, Inglaterra, polos industriais, Inglaterra, Estados Unidos, França e Alemanha, a organização do proletariado fazia com que as burguesias temessem uma explosão revolucionária. E para isso elas começam a elevar os salários internos. Elevam os salários internos e trazem a aparência, como há elevação dos salários internos, é preciso, para expandir as taxas de lucro, de máquinas, de uma inovação tecnológica muito mais intensa. No começo do século XIX, um autor chamado Veblen vai falar sobre isso, sobre a classe ociosa. Depois Schumpeter vai dizer: o capitalismo só sobrevive se proteger a inovação. Então, junto essas duas coisas, 3 coisas: um certo respeito às liberdades cidadãs burguesas, uma certa proteção dos pequenos negócios, para que eles não fossem esmagados, uma elevação dos salários do proletariado e uma evolução das máquinas para poder expandir a taxa de lucro, as taxas de lucro. Bem, esses 4 fatores fazem aparecer para o marxismo como se o capitalismo fosse o conjunto dessas 4 inovações. Como se tudo que não correspondesse a essas inovações fossem estruturas pré-capitalistas, que alguns marxistas chegaram a achar... Só um momento, os meninos aqui estão brigando. Desculpem, a meninada aqui, fazendo confusão. Bem, faz parecer que esses 4 fatores são fatores progressivos, progressistas naturais do capitalismo. Faz os marxistas acharem que os países atrasados, entre aspas, chegariam a esses estágios. Uns achavam que era uma escala linear, uma escada que seria alçada e os países atrasados chegariam lá. Só quando chegassem lá haveria a possibilidade da revolução. Outros passam a achar que esses países são dependentes, aí eu falo, começa um dos temas são dependentes, porque dependem tecnologicamente, financeiramente, são estágios capitalistas imperfeitos, insuficientemente capitalistas. E que era preciso superar esse atraso, essa dependência, essa subordinação, essa subjugação. Então,
as principais correntes marxistas, ao meu ver, compreenderam errado a dinâmica da história. Ou elas apontaram um caminho linear, que era preciso desenvolver o capitalismo para chegar no alto, e só aí seria possível o socialismo. E outro grupo acha que era preciso romper com as metrópoles capitalistas e desenvolver um capitalismo local que fosse capaz de superar esses atrasos. Depois surge a teoria, inclusive, a teoria maoísta, que é a de evitar o próprio capitalismo através de uma ação camponesa. São três visões dentro do marxismo. E aí vocês podem ver esses debates nos livros, na série organizada pelo próprio Eric Hobsbawm, História do Marxismo, com os diversos marxismos, interpretando o mundo a partir disso, com uma premissa comum. O mundo avançado inglês, norte-americano, francês e alemão é o espelho do que é de fato o capitalismo, sua cultura civilizatória superior, uma civilização avançada, ao qual nós que estamos em outras regiões do mundo ainda não atingimos. E os caminhos são diferentes. Então, eles partem de uma análise histórica que, na minha leitura, é incorreta para propor soluções. E aí as soluções não poderiam ser corretas se ao ponto de partida histórico está equivocado. E qual seria o ponto de partida histórico? Aí eu divido o capitalismo em dois tipos. Um capitalismo de taxa de lucro. O Marx discute taxa de lucro no livro terceiro. Preciso ler o livro terceiro do Capital. Taxa de lucro, em que esse é um capitalismo feroz. Ele quer vender poucos produtos e obter altos lucros. Por isso, os preços são fundamentais. É preciso preço de compra muito baixo e preço de revenda muito alto. As colônias desempenham um papel enorme nisso. A acumulação primitiva desempenha um papel enorme nisso. Aí nós voltamos ao capítulo 24 do Capital, que expõe esse tema. Esse é o capitalismo normal que atingiu a maior parte do mundo. E que, inclusive, nos chamados países desenvolvidos, durante muito tempo foi utilizado contra o proletariado. Basta ver o capítulo 8º do Marx sobre a jornada de trabalho. E basta ver o livro do Thomas Piketty, economista francês, O Capitalismo no Século XXI, em que ele analisou 200 anos de história de 22 países capitalistas. E nesses 200 anos de história, em 170, a desigualdade de renda e riqueza se tornou cada vez maior. Só em 30 anos, de 45 a 75, houve redução da distância entre mais ricos e mais pobres. De modo geral, o capitalismo é essa expansão da desigualdade. Nesse livro, inclusive, ele confronta dois autores. O próprio Marx, no Capital, que diz que a desigualdade vai aumentar, e Simon Kuznets, que dizia o seguinte: não, a desigualdade aumenta no começo do capitalismo, mas depois diminui. Uma frase que ficou famosa aqui no Brasil, com um ministro da Fazenda da ditadura, Delfim Neto, que dizia assim: vamos deixar o bolo crescer para depois distribuir. Capitalismo de taxa de lucro é esse capitalismo extremamente agressivo, que produz formas como o colonialismo, os imperialismos, o fascismo e o nazismo. Inclusive com as suas versões atuais. É o capitalismo de taxa de lucro, que tenta reduzir, inclusive, nos países desenvolvidos, a existência da classe média. Há diversos autores, na França, por exemplo, discutindo
o desaparecimento da classe média, ou o surgimento da França periférica, ou ainda das fraturas francesas. Nos Estados Unidos, esse é o tema do 1% mais rico. Né? Então, a grande burguesia, as corporações, se voltam integralmente para esse capitalismo de taxa de lucro. E lá no capítulo 4 do Capital, chamado A Transformação do Dinheiro em Capital, Marx expõe essa lei, que é a fórmula geral do capital. Qual é a fórmula geral do capital? O capitalista aplica dinheiro para obter mais dinheiro. Certo? Seja na sua forma industrial, seja na sua forma mercantil, comercial, seja na forma financeira. Dinheiro para obter mais dinheiro. Desaparece toda a metafísica. Por isso que o Marx diz que no manifesto, tudo que é sólido desmancha no ar. Marx e Engels. Que desaparece toda a metafísica, toda a ética, todos os valores, toda a tradição. Tudo desaparece para a lei fria, unidimensional do dinheiro que quer ganhar mais dinheiro. Só existe agora uma variável, é um sistema univariado de eficiência. A eficiência é medida em quanto dinheiro isso dá. Esse é o capitalismo de taxa de lucro. Esse capitalismo de taxa de lucro teve alguns contratempos, que foram as revoluções pequeno-burguesas e, às vezes, revoluções operárias, né? Que fez com que ele temesse. Esse capitalismo de taxa de lucro fica com temor de ser derrubado por revoluções, de perder o pescoço nas guilhotinas do mundo, e ele cede em alguns locais e se torna um capitalismo de massa de lucro, não mais de taxa, como os Estados Unidos em 1903. Com medo das greves operárias, as greves operárias dos Estados Unidos chamava-se o exército metralhava todo mundo. Uma greve no período do Theodore Roosevelt, ao invés, se eu não me engano, o próprio Henry Ford chamou, boa noite, Luísa, o próprio Henry Ford chamou para metralhar os operários. E o Theodore Roosevelt não. Negociou, aumentou a hora de trabalho, o valor da hora de trabalho. As taxas de lucro diminuíram internamente nos Estados Unidos. Não é à toa que, a partir de 1903, as multinacionais americanas se voltam para o mundo. Na gestão Theodore Roosevelt. As taxas de lucro internas caem, é preciso repor essas taxas de lucro no exterior. Então, internamente, os Estados Unidos se tornam um capitalismo de massa de lucro. Vende produtos mais baratos, vende muito e ganha nesse volume. Ganha pouco em cada unidade e muito no volume. Mas no exterior, essas formas, na época imperialistas, eram capitalismos de taxa de lucro. Extraindo das Américas, da América Central, da América do Sul, produtos a baixos preços e obtendo lucro muito alto na revenda. Os Estados Unidos controlam o mercado de commodities a partir da Primeira e depois na Segunda Guerra totalmente. A professora Maria da Conceição Tavares, né, fala sobre isso, sobre o domínio dos Estados Unidos e o controle do mercado de commodities. Então, nós temos aí essa minha visão histórica. Nós temos dois capitalismos. Não é capitalismo avançado e outro atrasado. Não. Avançado e atrasado para quem? Para o capital? Para o capital, o capitalismo de taxa de lucro é ideal. Quando ele se vê acossado por perigos, ele se transforma num capitalismo de massa de lucro. E isso permite uma nova base histórica para nós entendermos dependência
imperialismo, os autoritarismos e as revoluções. Né? Concluindo a minha fala com esse aspecto, uma nova base histórica que permita nós interpretarmos o capitalismo de forma distinta e nós possamos achar outras propostas de soluções diferentes das que foram apresentadas pelos marxismos, principalmente ao longo do século XX. Bem, é isso. É uma longa exposição. Estou à disposição para as perguntas e para outros debates.